Jesus, ou o segredo mortal dos Templários. Este estudo tem por objetivo apresentar para reflexão a primeira parte de alguns fragmentos da controvertidíssima obra Jesus, ou o segredo mortal dos Templários, de autoria de Robert Chambellan, inserida no que se poderia denominar de corrente naturalista que agrupa os partidários de um Jesus humano, e chefe de um movimento político anti-romano, os Zelotes. Esta obra apresenta uma versão incomum sobre a vida de Jesus, que subscrevo apenas em parte. Tem o indiscutível mérito de esclarecer alguns pontos que foram em parte subtraídos e apocopados, em parte censurados e adulterados e em parte torpe e mentirosamente interpolados pelos copistas medievais, que, como é sabido, pelos mais variados motivos, manipularam os textos evangélicos, maiormente escritos com base em uma fantasiosa tradição oral, inclusive porque, como se sabe, a cronologia do cristianismo, em seu primeiro século, é muito imprecisa, tendo, geralmente, sido acomodada a interesses nada confessáveis. Seja como for, são 2000 anos de potoca e de disse-me-disse-me, de fofoca e de disse-não disse, de poçoca e de sabe-se lá quem disse, em que, quando no texto grego, inicial, era encontrada alguma passagem escandalosa, os copistas passavam a lixa, e a tradução era expurgada de maneira que o leitor latino não encontrasse nada que o afastasse da fé. Só há duas maneiras efetivas de se auferir a verdade sobre este tipo de fato histórico: consultando as crônicas autênticas, consulta que vale para qualquer fato histórico, e os registros acásticos. Seja como for, comentarei alguns pontos da obra ambelainiana dos quais divirjo frontalmente. Ao ler o que se seguirá, você deverá auscultar seu coração e pesquisar outras fontes sobre a veracidade ou não das informações, jamais aceitá-las como a verdade invulnerável e irrefutável dos fatos, até porque não há verdade incontestável e ou irrefragável produzida pelos homens. Por isto, tenha em mente a advertência do abade Nicolas Silvestre Bergier, de 1718 a 1790, em seu Dictionnaire de Théologie Dogmatique et Liturgique, Canonique et Disciplinaire. Os homens verdadeiramente sábios em matéria de exegese, e sobretudo, sinceros, reconhecem que o texto do Novo Testamento não remonta a antes do sexto século. Disto se depreende que muito, e mais um pouco, do que está escrito na Bíblia, é de ouvir falar, e foi transmitido à posteridade em correspondência aos devaneios fideístas e aos delírios incontrolados de quem escreveu. Daí, há centenas, para não dizer milhares, de contradições, de incoerências e de inconformidades nela amontoadas aos montões. Como disse Robert Chambellan, a história se escreve com documentos, não com lendas. Mas há quem prefira as lendas. Quem adora isto são os vendilhões canalhocratas de mandingas e de milagres. Fazer o quê? Só o tempo, que não é tempo, muito tempo, poderá mudar estas coisas. Até lá, prisão, grilhões e medo. Nota biográfica. Robert Chambellan, 2 de setembro de 1907, 27 de maio de 1997, foi escritor francês, autor de várias obras de cunho esotérico. Robert Chambellan nasceu na cidade de Paris, tendo se tornado membro da Academia Nacional de História e da Associação dos Escritores de Língua Francesa. Ingressou na franco-maçonaria francesa, sendo iniciado na loja La Jérusalem des Valets Japtiennes, do rito de Memphis-Misraim, onde viria a ser elevado ao grau de mestre. Durante a Segunda Guerra Mundial, juntamente com outros maçons ligados à resistência, fundou a Loja Alexandria do Egito. Para que pudesse manter a maçonaria trabalhando durante a ocupação alemã, recebeu todos os graus do rito escocês antigo e aceito, todos os graus do rito escocês retificado, incluindo o de cavaleiro benfeitor da Cidade Santa e o de professo, todos os graus do rito de Memphis-Misraim, e todos os graus do rito sueco, incluindo o de cavaleiro do tempo. Em 1962, foi alçado ao grão-mestrado mundial do rito de Memphis-Misraim, e em 1985, foi promovido a grão-mestre mundial de honra do rito de Memphis-Misraim. Foi agraciado ainda com os títulos de grão-mestre de honra do Grande Oriente Misto do Brasil, grão-mestre de honra do Antigo Grande Oriente do Chile, presidente do Supremo Conselho dos Ritos Confederados para a França, grão-mestre da França do Rito Escocês Primitivo e companheiro imagier do Tour de France e da Union Compagnonique des Devoirs Unis, onde recebeu o nome de Paris em La Liberté. Além da maçonaria, participou de outras organizações iniciáticas, como a Ordem Cabalística da Rosa Cruz e a Ordem Martinista. Dentre os livros que escreveu destacam-se obras sobre astrologia, I Ching, tarô, magia, alquimia e Cabala. Foi também autor de obras polêmicas sobre as origens do cristianismo,
como la magie sacrée et Jesus ou le mortel secrets des Templiers e la vie secrète de Saint-Paul. Robert Chambellan morreu em Paris deixando inconcluso o livro Finis Gloriae Mundi. Pensamentos ambelainianos. O silêncio é a arma mais poderosa do mal. Maurice Magre, apud Robert Chambellan. A Ordem do Templo era primitivamente conhecida como a Tropa dos Pobres Soldados de Cristo e do Templo de Salomão. O objetivo do poder templário, sabiamente dirigido por um grupo de iniciados, era efetivamente fazer do mundo inteiro uma terra santa, uma unidade europeia e de uma religião universal que unisse todos os homens. Nosso Senhor Jesus, o Cristo, não morreu na cruz, não ressuscitou dentre os mortos, não subiu ao céu com um corpo humano. Tudo isto aconteceu de modo figurado. Quando os cátaros, que não se constituíam em uma forma primitiva de cristãos, se referiam ao Espírito Santo, e esta expressão designava uma entidade do panteão gnóstico, mas, de modo algum, uma emanação eterna nascida das relações essenciais entre o Pai e o Filho. As armas foram, em todo o tempo, os instrumentos da barbárie, assegurando o triunfo da matéria. Os gregos de antigamente, em sua mitologia, ignoravam esse tipo de espíritos que nós conviemos em denominar anjos. 1. A luta de Roma contra o messianismo de Jesus se empreendeu já desde seu início, e em vida deste, dado que suas atividades materiais abriam passagem a esta verdadeira chamada Guerra Santa, a esta declaração de guerra às nações que representava o Apocalipse. Depois do nascimento de Jesus, Maria, mãe dos 7 trovões, o principal dos quais era Jesus, conheceu a mesma vida de todas as esposas, o que explica os irmãos de Jesus. Portanto, a virgindade perpétua de Maria confiteor Deo omnipotenti, Beatae Mariae semper Virgini, mãe de Jesus, fica assim excluída. Tal virgindade é fruto do mito e da lenda popular. O arcanjo Gabriel jamais apareceu a Maria, coisa implicada no fato de que, muito mais tarde, ela não acreditasse na missão que Jesus se atribuía. O verdadeiro marido de Maria não foi o misterioso José, mas, sim, Judas, da Gamala, Judas, o Galileu, aquele que se converteria em justiça, e naquela mesma data, em um Gabriel em hebreu, herói de Deus ao se converter no herói da Revolução do Censo. Datas propostas para o nascimento de Jesus: 25 de dezembro, 6 de janeiro, 28 de março, 19 de abril, 20 de maio. A mãe e os irmãos de Jesus: Santiago, José, Judas, Simão, Sidônio, Tomás, João, não acreditavam nele. Não estavam convencidos em suas demonstrações públicas. Consideravam-no perigoso. Furor em versos quer dizer, louco furioso, segundo São Jerônimo, em sua Vulgata, o que, deste modo, confirma que Maria não se beneficiou jamais de uma revelação de origem angélica no referente à missão extraordinária de seu filho primogênito. 2. Se a ressurreição era algo autêntico, real, por que o pseudo-ressuscitado Jesus se disfarçava quando se achava em lugares públicos, ou, inclusive, ante seus amigos? Por que estes não o reconheceram no caminho de Emaús? Por que Maria Madalena tomou-o pelo hortelão? A existência de um irmão gêmeo de Jesus foi conhecida, durante um período de tempo bastante importante, sem escândalo algum nos meios cristãos iniciais. Entre os anos 200 e 300, a realidade de um irmão gêmeo de Jesus não constituía um fato, ou um acontecimento que contrariasse ou ofendesse os sentimentos, as crenças ou as convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. 3. Não é religiosamente tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 4. Evangelho de Mateus, 16, 18. Mas, esotericamente, tu és Kefa Rocha, Simão, o Barjona, fora da lei, anarquista, de Betsaida, e de ti farei equipar o ramo de palmeira, símbolo de vitória. Simão, a pedra, rocha, Simão, o zelote, Simão, o canhoneiro e Simão Iscariote são uma só e única pessoa, que é Simão, o anarquista, Simão, o fora da lei, o Barjona, Simão, um dos irmãos de Jesus. Gnosis, magia taumatúrgica que Jesus como iniciado e trouxe do Egito. A sombra de Simão Pedro curava os doentes pelo simples fato de os cobrir com ela, por um breve instante. 5. Simão Pedro não foi, de modo algum, o chefe ou o príncipe dos apóstolos, apresentado sempre como o primeiro papa. Na verdade, foi Santiago, o primeiro a receber do Salvador e dos apóstolos o episcopado da Igreja de Jerusalém, e que as divinas escrituras designam comumente como o irmão de Cristo, quem dirigiu a Igreja de Jerusalém, assim como todas as outras, pois os apóstolos não admitiram a transmissão efetuada por Jesus em favor de Pedro.
Paulo, em sua epístola aos Romanos, em que saúda os numerosos cristãos estabelecidos na capital do Império, não faz nenhuma alusão a Pedro, nem a uma estadia deste na cidade eterna. 6. Seguir uma regra de igualdade. Coríntios 8:13. Este preceito, tendo em conta a época, é uma teoria anarquista em uma sociedade civil que repousava sobre a escravidão e a desigualdade dos indivíduos e dos sexos. 7. A crucificação de Simão Pedro se deu em 46 ou em 47, depois do Sínodo de Jerusalém, nos tempos da fome em Jerusalém mesmo, por ordem de Tibério Alexandre, procurador de Roma, e não em Roma, no ano 67, de cabeça para baixo. Silogismo inatacável. Se Santiago e Simão Pedro eram, por uma parte, filhos de Judas, o Galileu, aliás, Judas da Gamala ou Judas, o Gaulanita, o herói da rebelião do censo, e se, por outra parte, ambos eram irmãos de Jesus, Jesus era também filho de Judas, o Galileu, e não de José. Os evangelhos canônicos são bastante discretos no que se refere a este personagem misterioso, evanescente que desempenha um papel muito secundário na lenda cristã e que desaparece, sem que se saiba como nem onde. 8. Parábola dos 10 Marcos, Evangelho de Lucas, 19:27, exemplo de incoerência mistagógica. Quanto, porém, àqueles meus inimigos que não querem que eu reine sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha presença. A cidade de Nazaré não figura em nenhum texto antigo. O Antigo Testamento, que era tão loquaz quanto a geografia Flávio Joséfo, o Talmud e os manuscritos do Mar Morto não falam dela. Nazaré não aparece até os manuscritos dos evangelhos oficiais, quer dizer, no século IV. No Evangelho de Mateus, 50 graus genealógicos, e no Evangelho de Lucas, 76 graus genealógicos, o avô oficial de Jesus não é o mesmo, e no curso total das duas genealogias acontece o mesmo. São totalmente diferentes. Atrás de uma muralha intransponível, os escribas anônimos do século V ocultaram o cadáver da verdade. Na realidade, os seguidores de Jesus constituíam uma multidão considerável, que fazia um ruído enorme. Não era uma dúzia de tímidos acompanhando seu professor espiritual. As circunstâncias relativas à detenção de Jesus indicam que se tratou não de tomar medidas contra um pregador iluminado, mas contra um chefe de guerrilheiros, contra um rebelde. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Evangelho de Lucas, 12:51. Como imaginar e admitir que os doutores da lei, versados todos eles, sem exceção, nas sutilidades das exegeses da Tora e do Talmud, e inclusive, no caso de alguns deles, nos mistérios ocultos da Cabala, se rebaixariam ao nível de catecúmenos para se instruir humildemente com um menino de 12 anos, Jesus 9. Nas regiões onde a vida não varia há séculos, os costumes se mantêm imutáveis e cruéis. 10. Jesus era chefe do movimento Zelote. 11. Por diversos motivos históricos, a famosa dança de Salomé para Herodes Antipas, o tetrarca Idumeu, é um episódio que deve ser relegado ao campo das lendas. Não há um só exegeta que não tenha observado ou reconhecido que na vida de Jesus há um vazio obscuro, um período do qual não se sabe absolutamente nada. Cafarnaum foi o local fixado da sua primeira reaparição, mais ou menos aos 30 anos. 12. Tratado talmúdico Avó da Zara, vale mais perecer do que ser salvado pela magia. Para os judeus, Jesus operava seus prodígios se apoiando em seus conhecimentos de magia, que havia aprendido no Egito. Sobre o fato de Jesus ter utilizado a saliva na cura de afecções oculares, ele não fez mais que empregar uma receita antiquíssima que se apoia no valor terapêutico da saliva. 13. A vida de Jesus está dominada por uma sequência de operações mágicas proibidas sob pena de morte pela religião judia. A tentação de Jesus no Monte da Quarentena, durante 40 dias e 40 noites, para ali ser tentado pelo diabo, se trata de uma prova iniciática. O operante deverá triunfar sobre as forças de baixo, se quiser obter o apoio das forças do alto. Este mesmo episódio se encontra na vida de Buda e de todos os grandes taumaturgos. Depois, o triunfador é assistido por todo o céu, e obedecido por todo o inferno, segundo a conclusão perfeitamente conhecida por todos os cabealistas. Todo rito de evocação exige que seja praticado de forma que não se corra o risco de ser incomodado ou interrompido pela chegada inopinada de profanos. 14. Os famosos 30 denários 15 da traição foram introduzidos pelos falsificadores anônimos que redigiram os pseudo-evangelhos, para justificar a passagem de Zacarias, 2:12. Então,
pesaram 30 moedas de prata para lhe pagarem. Enfim, se tivesse posto um preço sobre a cabeça de Jesus, é indubitável que a soma teria sido muito mais considerável. Os fariseus afirmavam: por meio do príncipe dos demônios, Jesus expulsa os demônios. Ainda em nossa época, em Marrocos, na Tunísia e em todo o Oriente Próximo Médio, alguns adivinhos praticam consultas mediante o procedimento adivinhatório denominado Dabel Remel, ou arte da areia. Com a ajuda de pontos ou de raias riscadas sobre a areia, se obtém figuras com valor de oráculo, cujo número é invariavelmente de 16, e que dão a resposta à pergunta formulada. A indulgência de Jesus com as mulheres adúlteras ou com as prostitutas está justificada pela presença de várias delas em sua genealogia ancestral. 16. Jesus, como também seus discípulos, não pôde curar a todos quantos tiveram relação com ele. 17. Diversos versículos dos evangelhos sofreram severas revisões efetuadas no curso dos 5 primeiros séculos. 18. Jesus foi crucificado por ter sido considerado o rei de Israel, pretensão de unir os reinos da Judéia e da Samaria, e por ser acusado de banditismo, de rebelião e de praticar magia nociva, ou seja, sua conduta, suas palavras e seus atos manifestavam substantiva ameaça para Roma. Quando fanáticos de qualquer religião estão persuadidos de estar servindo a uma causa justa e de ter Deus a seu lado, todo limite é rapidamente transbordado. 19. Os vencidos são aqueles que não esperam vencer. Continua.